bom. Bom, eu coloquei rápido, né? Porque a gente tem um pouco tempo, mas eu trouxe aqui, eu coloquei um, um título, né? O ser humano e suas partes em eterna construção, que é o que somos. Vamos entender um pouquinho melhor aqui nas outras coisas que eu coloquei, conforme eu vou passando. E eu coloquei nesse modelo psicossocial, né, da deficiência, que eu considero nossa deficiência como resultado, sim, das nossas interações e limitações, tanto individuais quanto das barreiras ambientais e sociais e as psicológicas. E então eu coloquei aqui, eu vou trazer um pouco sobre a minha história, como foi sugerido pela Fernanda. Então, é, eu sou Simone, 42 anos, mãe do Lucas Gabriel, de 22. Eu tive um acidente de moto em 3 de julho de 2002, que resultou numa lesão medular nível T5. Eu coloquei, né, que eu sou alegre, extrovertida, independente, aberta sempre a muitas possibilidades de aprender, né? Mas o meu acidente, ele veio seguido dessa lesão medular que resultou no meu divórcio, que deixou, sim, a minha autoestima baixa, insegura, desvalorizada. E eu não conhecia o lado do preconceito, onde eu passei a trabalhar isso em mim e viver essa realidade na prática. Eu sou uma pessoa muito persistente, tenho fé, e eu não me permiti ficar muito tempo neste quadro. Então, eu fiz reabilitação, troquei de cadeira de roda, que eu, quando comprei, não tinha nem as pessoas tinham o preparo em 2002, né, de vender a cadeira, o quanto que isso é importante. E hoje, né, depois troquei de cadeira, comprei um carro, adaptei, voltei a estudar, me formei, sou psicóloga hoje. E hoje eu trabalho com mulheres, e homens também, mas muito mais mulheres, para trabalhar nessa questão da nossa versão, de respeitar o nosso importante, de trabalhar nossas dores através do autoconhecimento. Então, aqui eu coloquei essa etapa um, coloquei como etapa um, que eu acho que vocês vão entender, que é a questão da locomoção. Porque quando nós pensamos, né, no nosso psicológico, que é muito afetado, sim, quando nós nos deparamos com uma lesão medular, ou qualquer, não precisa, até a pessoa que nasceu, né, com alguma deficiência, quando nós nos deparamos com isso, geralmente a pessoa pensa, como que essa pessoa está, o psicológico? Mas no caso, por exemplo, de uma lesão medular, a gente não dá tempo de pensar sobre isso. Você precisa pensar nessa nossa funcionalidade, né? Tanto a parcial quanto a total, a gente precisa buscar como que eu vou funcionar dentro desta nova condição. Então, eu fui em busca de uma cadeira de roda boa, né? Tanto como para ela, como que ela fecha, é, compreender, fazer isso tudo sozinha. Claro que tudo isso que eu estou falando é um resumo e tudo isso levou tempo. E, e aqui na foto de baixo, é um vídeo que eu fiz pelo Instagram, que foi onde a Fernanda conversou comigo, e, e até eu estava falando sobre isso, sobre o quanto, porque muitas pessoas me perguntam, como que você consegue? Eu vejo que você dirige, que você vai para um lado, vai para o outro, é, quem que te ajuda a montar a cadeira, desmontar? E eu faço tudo isso sozinho. Mas eu levei tempo e tudo eu fui aprendendo, né? Toda essa etapa. Então, tudo isso veio muito antes. Eu precisando, né, trabalhar tudo isso, encontrar uma boa cadeira e ressignificar tudo isso. Então, ali eu coloquei do físico ao emocional, por quê? Então, por trás de uma cadeira de roda, há uma interação do aspecto biológico, que são dores neuropáticas, bexiga e intestino neurogênico, espasmo, coisas que todos desconhecem. E às vezes alguém olha para você e fala: Nossa, que difícil você estar numa cadeira de roda, mas isso acaba sendo de menos, né? Isso a gente vai aprendendo a lidar. Mas para você chegar nesse nível, né, nessa condição que eu estou hoje, os aspectos emocionais foram muito abalados e você precisa ressignificar tudo isso. Então, passa muito por ansiedades, alguns entram em depressão, eu, graças a Deus, não tive isso. A autoestima cai lá embaixo, você precisa resgatar vulnerabilidades, muitas humilhações e crenças que você pode ir criando, né? Durante esse processo que muitas pessoas não conseguem avançar uma etapa. E os aspectos, né, sociais, que vem o preconceito, que não adianta a gente falar.
que não existe, que as coisas estão mudando. Sim, melhorou bastante, mas eu acredito que sempre vamos nos deparar com o preconceito, né, o capacitismo, daquelas pessoas, né, eu vou dar um exemplo de capacitismo, assim, porque muitas pessoas não conhecem ainda. Mas o capacitismo, por exemplo, é, nossa, coitadinha, numa cadeira de roda. Nossa, você casou, nossa, você tem marido, mas vocês têm relação como casal? Nossa, mas como que é a sua vida? Mas que sorte que você tem de ter encontrado alguém. Coisas assim, sabe? Então, entra essa parte do capacitismo. Infelizmente, todos escutam muito isso. E ali os aspectos ambientais, que é a grande barreira, que eu até coloquei esse exemplo aqui desta foto, né? Uma acessibilidade com rampas, que não é rampa, ruas quebradas, lugares apertados para entrar, banheiros inacessíveis e cadeiras de banhos impossíveis de tomar banho sozinha. Porque às vezes eu coloquei esse exemplo aqui, porque às vezes a pessoa olha aquela rampa e fala, ah, tem uma rampa, mas eu consigo subir sozinha? Às vezes eu vou para um hotel, eu consigo tomar banho sozinha naquela cadeira? Não. Às vezes eu preciso sempre de ajuda de alguém, então a gente está sempre precisando do outro, sendo que muitas vezes você já dá conta, você já está no estágio que você consegue. Então isso é muito complicado. E ali eu coloquei a parte da nossa terceira etapa, né, da aceitação e a importância desse nosso posicionamento. Coloquei alguns exemplos assim, né, que nunca nós vamos encontrar respostas para tudo e que a sua história, né, pode ser uma delas, como a minha. E não adianta você falar, ah, Deus está te castigando, porque ou então você não anda porque você não acredita em Deus, porque você não tem fé. Já escutei muito isso. Então eu acho que às vezes faz as pessoas acabarem, ao invés de motivá-las, acaba levando, né, para um lugar muito triste, né, como eu escutei a moça falando ali, né, o quanto ela se sente até desmotivada ali na hora, como uma incapaz no trabalho, que às vezes não tem nada a ver isso. E eu coloquei a fé, né, que eu creio que a minha dor muitas vezes pode ser amanhã um testemunho de vida. E como hoje eu trabalho com muitas mulheres, e às vezes eu uso alguns exemplos, algumas coisas assim, até da minha vida, da vida de colegas meus, que eu vejo, eu falo, ah, olha lá no Instagram tal, às vezes a gente vê pessoas, né, que nos motivam. E a importância do nosso autoconhecimento, a gente aceitar, né, e entender o que eu aceito, o que eu não aceito, é sempre a gente saber se posicionar, saber a hora de dizer não, saber a hora de se posicionar quando você vai comprar uma cadeira, entender que você não é uma coitada que está numa cadeira de roda, que a cadeira de roda ela nos liberta, ela nos traz a libertação e não a prisão. E ali eu coloquei explicações só para quem vale a pena, né? Mas é isso que eu trouxe para vocês, um pouquinho, né, bem brevemente da minha história e a importância, né, da gente ir lutando dos nossos posicionamentos e a importância também de ter uma boa cadeira, e o quanto que a gente precisa saber nos posicionar diante dessas dificuldades que a gente vai encontrar, né? Então, e aprender a passar para o outro, né? Quando a gente vai comprar algo, alguma coisa assim, dessas nossas mobilidades, né, que a gente precisa, o quanto a gente também muitas vezes precisa saber passar para o outro, né? Eu acredito que é isso.